pessoal, eu trouxe aqui para vocês, tá? Um esquemazinho do que é a morfologia. Normalmente surge essa dúvida sobre o que é a morfologia, né? Justamente o estudo da estrutura, da formação, da classificação das palavras, né? Estudo da palavra, morfologia. A morfologia na nossa gramática normativa, ela tem uma classificação, né? Todas as palavras da língua, elas foram colocadas em classes gramaticais, justamente por ter muitas palavras, necessitou dessa organização. E nós temos a classificação das palavras variáveis, né, que variam em número, pessoa, desinência, e nós temos as invariáveis, que não variam, né, não tem variação em número, em pessoa, tá? O tipo singular, plural, nós não temos essa variação. Né? Nós vamos ter na classe dos variáveis o substantivo, né, como nomeando seres. Nós temos o verbo, que é a ação praticada, o estado. Nós temos o numeral, o pronome, né, que nós temos o pronome pessoal, pronome demonstrativo, interrogativo, tá? O adjetivo, como sendo a qualidade do ser, né? E o artigo, que sempre vai designar o substantivo, né? Normalmente ele designa o substantivo. Sempre que uma palavra estiver acompanhada do artigo, normalmente ela vai ser substantivada, certo? Aqui, como as classes dos variáveis, substantivo, verbo, numeral, pronome, adjetivo, artigo. E nas invariáveis, conjunções, advérbio, interjeição e preposição. Tá? Aos poucos nós vamos estudar cada uma dessas classes. Eu trouxe aqui essa organização para vocês entenderem melhor como a gente deve estudar, em que sequência a gente deve estudar, né? Quando a gente para estudar gramática normativa. Nós temos que começar dessa forma, começando a morfologia, pela estrutura e formação de palavras, depois vamos para a classificação, tá? Começamos pelo substantivo, verbo, numeral, pronome, adjetivo, artigo, conjunção, advérbio, interjeição e preposição. Para aí depois a gente estudar a sintaxe. Se nós formos estudar a sintaxe sem ver essa parte da classificação, aí fica um pouco complicado. Primeiro tem que estar dominando mais ou menos isso daqui, para depois estudar a sintaxe, certo? No caso, a sintaxe, ela vai estudar justamente essa relação entre as palavras, entre os morfemas na oração, certo? Em outro momento a gente fala mais sobre isso.